pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje falar sobre um tema de uma postagem que eu fiz na minha página semana passada, tá certo? E o tema, a pergunta que eu fiz na página Luz da Kabbalah foi sobre como a Kabbalah vê, né? O estudo analisa o pecado e a queda do homem. Esse tema ele é muito discutido, muito visto na cultura judaico-cristã, aonde a religião judaico-cristã fazem parte da infância das pessoas, do nascimento, da cultura e por aí vai. Sempre, quando criança, a gente escuta a questão, a primeira palavra, o pecado, o Éden. Então, são duas pessoas e que são muito, vamos dizer assim, conhecidas na nossa cultura, porque faz parte de todos os debates, a questão do pecado, a questão do diabo, da serpente, da maçã, do pecado e da queda. Então, essa foi a minha postagem e eu prometi que ia fazer um vídeo e aqui estou fazendo o vídeo. Então, vamos entender um pouco sobre todos esses acontecimentos que está na Bíblia literalizado como o pecado e a queda do homem. Para entender um pouco o que eu quero explicar para vocês à luz da Kabbalah, eu resolvi ler alguns textos para ficar bem claro para a gente entender o significado da queda e o pecado, ou o pecado e o significado da queda. Essas duas coisas andam juntos. Se foi negativo, se foi positivo, se foi para a evolução, se foi para a queda e ficar estatalado e não levantar mais. Como é que a Kabbalah analisa isso? Então, vamos ler um texto de Bereshit, né, Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 26. Eu vou pegar aqui o comentário, a gente vai dar uma olhada, tá certo? E vamos analisar, tá certo? Eu vou mostrar aqui o comentário, chamado de Romash, tá certo? Ele é um comentário chamado Romash Gutning, é um comentário que vai ter não só comentários de Kabbalah, mas vai ter comentário dos sábios de várias gerações, vai ter comentário do Rashi, vai ter comentário na questão bem literária. Mas tem uma coisa que eu admiro muito, que é a tradução dele, que vem do Targum, né? Ou seja, o Targum é um comentário, são vários comentários de épocas de como os rabinos interpretavam a Torá. Então, o que eu vou ler aqui talvez não vai ter numa versão bem aportuguesada, bem simples, não vai ter, mas que fica bem claro, né, ou esclarece um pouco mais o texto. Então, eu vou ler esse comentário, tá certo? E a gente vai ficar bem a par do que houve. Então, o primeiro texto a ler vai ser de Bereshit, capítulo 1, versículo 26 em diante, que diz assim: Elohim, ou seja, consultou a corte celestial e disse: façamos o homem, Adão, a imagem, intelectual dotado como nós, e, se ele for merecedor, que domine o peixe do mar, os pássaros do céu, o gado, toda a terra e todas as criaturas rastejantes sobre a terra. Deus criou o homem à mão, no molde que foi feito para ele. O molde que ele usou para criá-lo se assemelha à imagem do Criador Todo-Poderoso. Elohim naquele dia criou. Ele criou ambos, macho e fêmea. Elohim os abençoou e disse-lhes: sejam frutíferos e se multipliquem e encham a terra. Que o homem seja responsável pelo controle dela, domine o peixe do mar e os pássaros do céu e todos os animais que se movem sobre a terra. Esse é um texto clássico e básico para entender como o homem foi criado. Vamos para o próximo texto, que vai ser Bereshit, capítulo 2, tá certo? E o versículo vai ser o versículo 7, 8, 9
certo? Então vamos lá. E Deus, né, Todo-Poderoso, formou o homem do pó, dos quatro cantos da terra, e soprou em suas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou uma criatura viva, que pensa e fala. O Elohim, o Todo-Poderoso, plantou um jardim no Éden para o leste. Ali ele colocou o homem que ele tinha formado. No jardim, o Elohim poderoso fez crescer do solo toda árvore que é agradável para olhar e boa para comer. A árvore da vida cresceu no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal também cresceu no meio do jardim. Ok, irmãos, se vocês prestarem atenção, existem dois relatos totalmente diferentes. No primeiro relato, o Eterno formou o homem com as próprias mãos, vamos dizer assim, e o homem era apenas um boneco sem nada. Era algo sem consciência e sem fala. No segundo texto que eu li, dá para se ver com mais detalhe que Elohim pegou o barro dos quatro cantos do mundo e formou o homem, e ali soprou nele o seu espírito, o seu sopro de vida. Ele se tornou um homem pensante e falante, diferente dos animais, né, da criatura, ok? Então, existem dois registros. Esse primeiro em Gênesis 1, Bereshit 1, e em Gênesis 2. São dois capítulos que é bom ler para entender um pouco essa temática e essa história do pecado e da queda do homem, tá certo? Depois ele cria o jardim e ele coloca o homem dentro desse jardim. Ele foi criado fora, depois o Eterno cria o jardim, cita os nomes dos quatro rios que regam a terra e ali coloca o homem para cuidar. Pois, ao decorrer do texto, ele vai falar que o homem deu nome a cada criatura. E o Eterno gostou e viu que era bom. Tudo bem. Depois, na sequência, o que o homem pediu? O homem viu os animais, viu que cada um tinha o seu pai e tal, e falou com o Eterno e disse, olha, eu procurei entre os animais e não achei nenhuma disjuntora. O Eterno vai, faz ele dormir, tira da costela dele a mulher, e ali a mulher é feita a sua companheira. Ok, tudo bem até ali e tudo corria bem. Se até ali parasse a história, Adão não fosse para frente, não houvesse a dica de que haveria duas árvores, uma do conhecimento do bem e do mal e a outra da vida. Num texto mais na frente, a gente entende de que ele poderia comer de todas as árvores que existiam no jardim. Olha aqui uma coisa super interessante, tá certo? Que a gente não vê muito nos comentários normais do nível chá. Olha só. Elohim, o Todo-Poderoso, ordenou ao homem dizendo, tu podes comer livremente de qualquer árvore do jardim. Em alguns comentários, como o comentário interpolado, fala que até da árvore da vida ele poderia comer em certo dia da semana antes do Shabat, ou no Shabat. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comas, pois no dia em que comeres, dela certamente morrerás. Então o Eterno faz a mulher, tira a mulher e tira a mulher da costela de Adão, ou seja, arranca o lado feminino de Adão, que é Eva, e dá como parceira para ele. E aí a gente conhece toda a história, que eles foram trabalhar, cultivar a questão do jardim e serem felizes para sempre. Só que, quando a ordem é dada, que ele poderia comer de todos os frutos e todas as árvores que estava no jardim, ele cita a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí sim, aí entra uma questão
que as pessoas, e nós até pouco tempo, sem conhecimento da Cabala, entendíamos que tinha sido algo para destruição, algo que o homem não poderia ter feito, e que isso foi um grande erro de Adão, isso contaminou toda a humanidade, e as desgraças, as mazelas, as doenças, as guerras e as fomes começaram a partir dali. Depois do pecado, foi expulso do paraíso, e Caim e Abel se matam, brigam, e ali há muita confusão, e aí está estabelecido o caos. E aí como voltar? Mística ou totalmente mística. O que eu li agora, os textos relacionados, 3 partes no livro de Bereshit, tudo está de modo literário, que às vezes alguns rabinos, ou todo rabino que estuda a Cabala, os cabalistas, afirmam que não podemos interpretar a Torá literalmente, não podemos, né? E existe até um conselho que as religiões trouxeram, vamos dizer, muita dificuldade por interpretar a Torá, toda a Bíblia, né, literalmente. Então, segundo a Cabala, rabinos atuais, como é que é visto esse pecado e essa queda, esse possível retorno que temos à mesma consciência? A Cabala afirma que toda a história de Adão e Eva, sua queda e pecado é uma alegoria, certo? Nada mais é de que uma alegoria. Para representar o quê? Ou seja, um teatro, ou seja, uma peça, algo escrito para representar algo muito mais superior. Como vamos entender isso? Existe várias literaturas. Eu acho que o maior expoente dessa literatura cabalística, que fala sobre o princípio da criação, a questão da luz infinita, a sua vontade de criar um recipiente, a sua vontade de doar essa luz para o recipiente, e depois esse recipiente acorda, percebe-se que não é ele, e aí quer também compartilhar, e não tem como compartilhar, e ele rejeita essa luz, e aí acontece tudo dentro dessa consciência chamada árvore sefirótica, ou os mundos criados antes mesmo da criação. Então, todo acontecimento do Éden, Adão e Eva, serpente, jardim, pecado original, queda, aconteceu nessas dimensões aqui. Aqui é o primeiro mundo, de cima, aliás, de baixo para cima, chamado mundo de Asiar. O segundo mundo é o mundo de Etzirar. O terceiro mundo é o terceiro Briar. E o quarto é Tzilut. Segundo todo o ensinamento da Cabala, tudo aconteceu aqui. 1, 2, 3. Nesses 3 mundos, onde contém duas sefirotes no mundo de Atzilut, uma sefirah no mundo de Briar. Aí aqui no mundo de Yetzirah nós temos 6 sefirot. Então aqui tudo ainda era tudo espiritual, outro tipo de consciência, não havia nada materializado, não haveria nenhum desejo aqui de revolta, mas houve aqui, nessa dimensão aqui, essa separação, essa consciência aqui seria o vaso que todo o universo criou, seria esse vaso aqui, Yehidar, onde contém 2 almas, Yehidar e Hayah, tá certo? Aqui, essa consciência aqui, ela era tão próxima do Eterno que não tinha, vamos dizer assim, nenhuma compreensão de que ela era algo à parte do Eterno. Ela se achava totalmente o Eterno, mas recebia a luz do Eterno. Quando ela acordou, viu que não era o Eterno e não queria mais receber a luz de graça, ou seja, sem nenhum esforço, como existia no Jardim do Éden. Aí sim, ela se revoltou e disse: olha, não quero a luz de graça, eu quero trabalhar. Então ela vai descendo uma consciência, primeira, segunda, terceira, e
vamos dizer assim, daqui veio tudo para o mundo de Malchut, reino de Malchut, aonde a Siá é a consciência e a alma que rege essa consciência é a alma de Nefesh, aonde o egoísmo, aonde o dualismo, aonde o bem e o mal pode ser trabalhado, tá certo? E o homem, com certeza, vai voltar de novo todo o processo de retorno para ser uma consciência só. Isso a religião tem que trabalhar, a alma do homem e sua evolução. Então, tudo o que aconteceu, vamos dizer, no nível literário da sabedoria, na Kabbalah, dentro das interpretações, dizem isso com toda certeza. A Kabbalah afirma que toda a história de Adão e Eva e sua queda é uma alegoria. Ela se refere aos acontecimentos que ocorreram no mundo das Sefirotes, ou nas consciências divinas acima de Malchut. Isso não foi pecado, isso foi um ato de querer, vamos dizer assim, trabalhar a própria luz, trabalhar aquilo que eles estavam querendo, que mereciam, e não viverem, vamos dizer assim, comendo para a vida inteira o pão do Avego, ou seja, recebendo tudo do Eterno, da luz divina, e sem nenhum trabalho. Então, na hora, segundo o Rabino Isaac Lurie, nos seus escritos, Et Chaim, Shar HaKedushah, o portão da santidade, está bem claro de que toda consciência, de que tudo que existe no universo, os quatro mundos, cada um tem uma consciência. A consciência bem próxima do Eterno, depois a consciência que acorda e entende que o Eterno, que ele e o Eterno são pessoas, são algo diferente, e ele pede para compartilhar a luz e não pode, e aí o Eterno cria, vamos dizer assim, esse mundo material. Depois que o homem rejeitou a luz, depois que o homem rejeitou todo aquele equilíbrio do Éden, tudo aquilo que andava tranquilo, depois que tudo foi completo, a plenitude estava estabelecida, não tinha mais para onde o homem correr, caminhar, andar, não tinha como evoluir mais. Então, tanto o seu pecado, a rebeldia de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, foi um benefício para que a gente começasse a trabalhar tudo aquilo que o universo fosse nos dando, tudo aquilo que a vida fosse nos dando, para que a gente pudesse trabalhar e ter o próprio suor, né, ter o mérito do próprio suor e criar aquilo que nós somos co-criadores segundo a Kabbalah. Eu ouvi um rabino falar isso essa semana na internet, eu achei muito interessante, e essa história é baseado no Baal Shem Tov. Simplificando, ele pergunta para a pessoa, né? O que a pessoa gosta mais de comer, o que ela gosta mais na vida. Vamos dizer que a pessoa goste muito, vamos dizer assim, de um sorvete especial e ela coma todos os dias aquele sorvete. Passe a comer todos os dias. Ela vai enjoar, vai ficar quase sem graça. Então, se não tivesse acontecido a rebeldia de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, o Éden seria praticamente um lugar um pouco meio chato. Então, dentro da Kabbalah vai ter todos os textos explicando isso, e muito interessante porque lá a queda foi por benefício de todas as almas. Segundo a Kabbalah, as almas estavam todas em Adão. Quando Adão resistiu, não quis mais receber a luz que o Criador estava lhe dando totalmente de graça, houve a quebra dos recipientes, que isso é muito bem explicado dentro da liturgia do Isaac Lurie, Ari Hakadosh. A gente fica entendendo que toda consciência tem que ser trabalhada para que todo mundo chegue ao entendimento que todos nós somos um. Não adianta olhar para a cor, para a sexualidade, para a religião, para o mal que um está causando diferente do outro. Todos nós temos o dualismo dentro da gente, luz e trevas, temos o bem e o mal, temos a centelha divina e a centelha material, temos dia de Serhará, dia de Setov, inclinação do mal, inclinação do bem. O nosso trabalho aqui nesse mundo é criar um equilíbrio e subir de novo na árvore da vida, na árvore sefirótica, numa graduação de cima, de baixo para cima, de Malhut até chegar em Keter e nos tornar uma consciência única. Aí sim, segundo os ensinamentos racídicos,
quando todo mundo tiver uma consciência única de um só Elohim, de uma só consciência, de um só poder, aí sim esse mundo estará preparado para receber o Mashiach que tantas religiões esperam. O judaísmo, o cristianismo e outras a mais esperam o seu salvador, o seu libertador, aquele que vai salvar o homem da catástrofe. Não. Todos nós temos que começar a fazer isso agora, refazendo, mudando a nossa percepção de vida, mudando a consciência, a inclinação da reatividade para a proatividade e sempre entendendo de que o mal está em mim e não no outro, porque a luta seria em vão você lutar nesse mundo com outro e não consigo mesmo. A nossa briga é interior. Então, quando a ordem foi dada para Adão não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, ali se estabeleceu uma dúvida, como não como. Quando ele comeu, ele teve acesso, ele misturou o bem e o mal, e ali teve acesso ao livre-arbítrio, ao poder de escolha, ao poder de criar a própria realidade dele, mas também criou no mesmo instante a responsabilidade que ele tinha que lidar com aquilo que ele ia criar, com o seu poder de ter livre-arbítrio, porque até então, segundo o Newton Bonner, o homem antes do pecado, o rabino da comunidade São Paulo, Newton Bonner, ele fala que o homem antes do pecado, antes de transgredir esse mandamento, seria propriamente como um macaco, uma consciência um pouco menos do que a nossa, um ser não falante e de não muito raciocínio. Segundo o comentário que eu li ontem, vocês viram, quando o Eterno soprou, o homem se tornou um ser com consciência e falante. Então nós temos essa peculiaridade diferente dos animais. Então, vamos ficar nessa expectativa de trabalhar o nosso interior, de trabalhar a nossa personalidade, de trabalhar, de equilibrar tudo aquilo que está em desequilíbrio. Quando eu trabalho esse mundo no micro, em mim, com certeza vai ter um efeito nesse mundo macro. Se cada um fizer o seu papel, voltaremos não para o Éden, mas para ter uma consciência única. E aí, talvez o Éden desça até a gente, ou então a gente transforme esse reino da matéria, Malhut, em um Éden terreno, quando todo mundo tem uma consciência única, uma única força, um único poder, e que o Todo-Poderoso é um só. Então, pessoal, agradeço por vocês assistirem esses vídeos. Peço que vocês possam dar o like, curtir, compartilhar para ajudar na página e fortalecer o canal. Que a paz do Eterno, a luz, a saúde e toda luz do universo possa estar em nossos caminhos. Até mais.